Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO. Hoje também acredito que os nossos amigos telespectadores vão considerar o programa muito interessante. Novamente, muitas imagens, né, para que vocês possam acompanhar as matérias de hoje. Hoje nós vamos estar falando de um tema que talvez muitos não acreditem estar envolvido com ufologia, que é o perispírito, né, envolvendo telepatia, materializações. Então hoje nós vamos falar disso e, se houver tempo também, nós vamos mostrar uma foto de um ET feita por um policial americano numa estrada, né, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Então vamos lá para não perder mais tempo. Então hoje nós vamos falar do perispírito. Para quem não conhece a doutrina espírita ou nunca estudou o perispírito, o perispírito seria um envoltório energético, né, que envolve a alma. Né? Ou seja, na realidade, o ser humano, né, é uma entidade tripla ou trinária, como queira. Né? Nós somos construídos de um corpo físico, né, um perispírito e uma alma. Né? A alma, né, revestida do perispírito, se torna um espírito. E por que o perispírito é tão importante assim? Porque a alma, né, sem ele, não consegue atuar na matéria. Então, o perispírito seria um elemento semimaterial, né, que possibilitaria, né, a alma atuar no corpo físico. Sem ele, essa atuação seria literalmente impossível. Né? Mesmo a telepatia. Né? A telepatia, né, nós vamos ver aqui as imagens, né, primeiro aqui do perispírito, duas aqui, né, ou corpo astral perispirítico, que é a mesma coisa. Mas na terceira imagem, né, no ato mediúnico, nós vamos ver que a alma recorre ao espírito, né? A alma recorre ao perispírito para sua atuação, mesmo a nível de comunicação. Né? Como eu disse, sem o perispírito, a atuação na alma, na matéria ou nos meios materiais se torna impossível. Então, quando a alma vai se comunicar telepaticamente, ela o faz através do perispírito. Ela envia esse sinal através do perispírito e o perispírito pode enviar até um outro perispírito de uma outra pessoa. Esse perispírito vai receber essa mensagem, vai ativar uma tese, do Dr. Sérgio Felipe, seria a glândula pineal, que seria a antena que recebe essa mensagem do perispírito, e ela vai, consequentemente, ativar a área específica do cérebro para a comunicação. Por exemplo, uma comunicação telepática que envolve uma imagem, né? A minha alma visualiza através do meu corpo físico a câmera aqui, por exemplo, né? Eu vou mentalizar isso para uma outra pessoa. Então a alma envia o sinal para o perispírito vai enviar esse sinal, né, até uma outra pessoa, ou seja, uma câmera, um sinal visual. Então quando esse sinal chega através do outro perispírito da outra pessoa na pineal, ela vai automaticamente acionar a parte de imagens do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro vai captar a mensagem de um sinal visual, ou seja, uma câmera de televisão. Parece algo complicado, mas não é não. Né? Nós nunca podemos esquecer que o perispírito é o liame entre a alma e o corpo físico. Né? Por exemplo, é mais ou menos como um fio de controle remoto. Se eu quero me mover, na realidade a alma ordena que o corpo se mexa, ela envia o sinal através do perispírito, que vai acionar, por exemplo, meus braços, minhas pernas, minha cabeça, para que eles se movam. Né? Sem isso, não seria possível. Agora, o perispírito não está restrito à parte interna do nosso corpo, ele não está aqui dentro do meu corpo físico, ele envolve o nosso corpo. Né? Mais ou menos nós podemos, as imagens Kirlian, acho que é um bom exemplo, nós vemos uma pessoa e um corpo energético que a envolve. Seria isso, né, o perispírito, algo que envolve o nosso corpo. Ele é elástico, né, ele possui uma plasticidade muito grande. Ele consegue esticar, por exemplo, quando nós dormimos à noite, né, o espírito se afasta do corpo, né? O espírito é a alma ligada ao perispírito, revestida de perispírito. Quando ela se afasta do corpo físico, o perispírito se estica, como um elástico.
né? Ele vai se esticando e a alma vai se afastando do corpo, né? Então, quando a alma quer que o corpo se mexa, ela envia o sinal até o perispírito, né? Ele como nós dissemos, ele é extremamente flexível, né? Ele pode se esticar quando o espírito se afasta do corpo, num processo de desdobramento, quando dormimos, por exemplo, né? Um processo de projeção, né? Quando nós nos afastamos do nosso corpo, né? Então, o perispírito é um órgão extremamente versátil, né? Sem ele, como eu disse, a alma jamais poderia atuar no nosso corpo físico. As comunicações mentais ocorrem graças ao contato de perispírito para perispírito. Então, o que indica, né, que os seres extraterrestres também possuem um perispírito, né? É uma alma revestida de um perispírito, embora com um corpo diferente. Por quê? Porque nós sabemos que o perispírito retira os seus elementos formadores, não só do fluido cósmico universal, né, que é uma energia ainda desconhecida pela nossa ciência, do qual tudo deriva, né, toda a matéria conhecida deriva, né, além dos elementos do planeta onde aquele espírito vai nascer. Então, o perispírito, né, pegando essa matéria do fluido cósmico, mais a matéria que vai constituir o planeta onde aquele espírito vai encarnar, ela forma esse elemento de ligação entre o corpo e a alma. Nós vamos ver aqui na imagem seguinte uma materialização aqui, nós vemos duas entidades se materializando aqui. Essa imagem foi feita no Japão, nós vemos um raio, aqui eu não sei se seria bem um caso de uma manifestação espiritual, talvez esteja ligado ao raio em si. Nós sabemos que quando o raio cai, né, ele ioniza o ar devido ao calor, à alta temperatura, mas nós vamos explicar melhor isso no nosso segundo bloco. Estamos aqui para o segundo bloco, o fenômeno UFO de hoje, ainda falando no perispírito. Antes de continuarmos aqui falando do perispírito, conheça essa iniciativa que tantos têm nos auxiliado aqui, que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você se associa, a sua mensalidade ajuda a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova a crescer, né? Melhorar cada vez mais a sua prestação de serviço. Converse, você vai ter uma série de brindes, como descontos em eventos, em livros adquiridos nas livrarias Mundo Maior, peças teatrais, né, eventos exclusivos, uma série de benefícios. Em troca, a sua mensalidade nos ajuda e muito, né? Então, você quer participar aqui conosco, fazer parte do time aqui, 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. Você pede uma explicação que as simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão proporcioná-las todas para você, você vai conhecer muito bem essa iniciativa. Tá? É muito legal. Eu também sou associado, sou o sócio de número 17. Né? Posso atestar isso. É muito bom e vale a pena. Tá bom, gente? Bom, vamos aqui para o perispírito. Então, como eu disse no bloco anterior, o perispírito é responsável pela ligação entre a alma e o nosso corpo material. Falamos de como ocorre a telepatia, que é através do perispírito, talvez através da glândula pineal também, né? Na realidade, a comunicação mental ocorre de perispírito, para depois chegar até o nosso corpo físico. Mas o perispírito também possibilita a materialização. Nós mostramos uma imagem aqui, nós vemos o que parece duas pessoas andando lado a lado. Nesse caso aqui, talvez esteja ligado ao fenômeno do raio. Ele ionizou o ar, ou seja, a alta temperatura do ar, né, divide os átomos em partículas positivas e negativas. Talvez esse fato tenha tornado essas duas entidades visíveis. Não poderia dizer se são espíritos ou extraterrestres. Uma imagem clara de uma materialização aqui é a imagem seguinte, né? Nós vemos uma pessoa na cama emitindo ectoplasma, que é uma substância vaporosa, gordurosa, e nessa substância nós vemos a materialização no rosto. E como isso ocorre? O perispírito, para se tornar mais denso visível, ele precisa se utilizar elementos daquele espírito que deseja se mostrar, da pessoa, tá, que doa essa energia, pode ser um médium que está doando essa energia conscientemente, ou sem ter noção disso, ou seja, a pessoa que está dormindo pode nem ter consciência que ela é uma doadora de ectoplasma, tá? E o espírito se utiliza disso, né? E de energias também do meio onde ele está. Então, juntando essas energias, ele se torna mais denso, se torna visível aos nossos olhos, né? Nós vamos ver a imagem 6 novamente, nós vemos uma entidade em pé,
também materializado. O que nós vemos aqui é o perispírito, não é a alma. A alma não nos é visível. O que nós vemos é o perispírito materializado, mais denso. Né? Nós vemos dois na imagem 5 e 6A, nós vemos as notas atestando a autenticidade dessas duas materializações. Outro método por onde o perispírito pode demonstrar a sua materialização é através de moldes. A pessoa põe um recipiente com cera quente, né? O espírito materializa seu perispírito, então ele pode modelar em cera diversas partes do corpo, né? Braços, pernas, mãos, pés, que são as imagens que nós estamos vendo aqui, né? São imagens moldadas em cera, tá? Não são pessoas que fizeram isso, é a materialização do perispírito que vai modelar as formas na cera. Nós vemos as imagens seguintes, nós vemos materialização, são jornalistas da extinta Rede Tupi, mas estava envolvido o médium Valdo Vieira e o Francisco Cândido Xavier. Nós vemos a primeira imagem aqui, né? O Mário Moraes, que era um repórter da época da Tupi, ele está visivelmente com medo. Nós vemos uma entidade materializada a seu lado por esse processo, né? O uso de energias de médiums, tá? E do local, né? Para que a alma possa adensar o seu perispírito. Na imagem seguinte nós vemos o Valdo Vieira, né? E uma outra pessoa, né? O José, também repórter da Rede Tupi na época, cada um ao lado de um espírito tocando, né? Outra aqui nós vemos a irmã José, também novamente uma outra materialização. Nós vemos aqui a materialização completa da irmã José. A última aqui, né? Vemos uma outra entidade espiritual materializada. No último caso, nós vemos até que ela é semimaterial, ela ainda ela é translúcida, ela não é totalmente opaca, né, nessa visão. Então, o perispírito atua dessa forma, deste modo, né? Outra coisa, né? Nós, quando nascemos, nós mantemos o nosso perispírito. Quando desencarnamos, ele nos acompanha, né? A ligação com o corpo físico é desfeita, né? O nosso corpo passa a se deteriorar, né? E o espírito e o perispírito se retiram, né? Se afastam do nosso corpo físico. Ele pode, o nosso perispírito também é capaz de atravessar paredes, superfícies, como nós chamaríamos de sólidas, coisa que o nosso corpo físico também não consegue. O perispírito pode emitir luz. Dependendo do grau de evolução daquela alma, né, ela pode emitir luz que é refletida, né, através do perispírito também. Ainda é um órgão ainda muito estudado dentro do treino espírita, e com o passar dos anos, sem dúvida, né, iremos conhecer muito, né, a respeito desse elo entre a alma e o corpo físico. Agora, para encerrar, como eu disse, nós vamos ver aqui as fotos, né, de um ser extraterrestre. Foi fotografado pelo policial Jeffrey Greenshaw, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ele estava na delegacia com seu oficial de polícia, e nós vamos ver as fotos do Jeffrey Greenshaw, o policial que presenciou, né, esse ser extraterrestre na estrada. Nós vemos as primeiras duas imagens, nós vamos ver ele mostrando o local durante o dia, porque a visualização ocorreu durante a noite. Uma senhora chegou extremamente apavorada na delegacia, falando com o delegado local, né, dizendo que ela viu uma nave em forma de disco pousar num descampado. O Jeffrey pegou a sua viatura, foi investigar o local, não viu objeto a princípio, mas depois, percorrendo estradas secundárias, quando ele parou a viatura, o farol refletiu numa pessoa que caminhava em sua direção, uma pessoa usando um traje metalizado. Nós vamos ver aqui, né, ele fez as fotos com uma Polaroid. Nós vamos ver a primeira foto mais distante a 15 metros, as demais a 6 e a 3 metros de distância. Nós vamos ver um ser com um traje típico usado por um astronauta, um traje espacial fechado. Ele tirou diversas fotos. Quando ele foi conferir as imagens, o ser deu meia volta e correu, né? Ele acabou entrando na sua viatura, mas como o ser entrou numa área descampada ali de terra, ele não conseguiu acompanhar com a sua viatura, ele acabou perdendo essa entidade de vista. Então o que nós vemos aqui é uma foto raríssima, né? Uma foto obtida por um oficial de polícia de um ser extraterrestre que caminhava ali em meio a uma estrada secundária nos Estados Unidos. Curiosidade que só os americanos, que eu saiba, até o momento conseguiram. É uma imagem raríssima. Então,
como eu prometi, né, para quem nunca viu uma imagem, nós vimos um ser extraterrestre. Foi dito a princípio que o que o Jeffrey vira foi um bombeiro militar com uma roupa de fogo. Agora vem aquela pergunta: o que um bombeiro militar estaria fazendo no meio do deserto, ali numa estrada secundária, né, usando um traje à prova de fogo? Né? Seria absurdo, né, um profissional desse andando pela região a troco de nada. Agora nós vamos voltar para o nosso terceiro bloco, já, onde daremos a resposta do quiz e iremos para mais alguns e-mails. Então, até já! Então, agora nós vamos aqui, né, para o e-mail do programa. Você quer entrar em contato aqui conosco? Dúvidas, sugestões, críticas? Você gostaria de ver uma pauta aqui tratada no programa Fenômeno UFO, um assunto que você gostaria de ver tratado aqui conosco? Você pode enviar a sua sugestão aqui para o programa Fenômeno UFO, @tvmundomaior.com.br. Vou repetir: programa Fenômeno UFO, tvmundomaior.com.br. Você entra em contato direto aqui conosco para suas críticas, sugestões de pauta, de assuntos, né, que nós estaremos analisando e trazendo aqui no programa. Bom, nós vamos aqui para os e-mails de hoje, né? Mais uma sessão de e-mails aqui. E a primeira aqui vamos ver de quem aqui, uma viagem... Bom, é do Alfredo de Palmas, Americana, São Paulo. Ele diz aqui que em uma viagem, né, dele, que ele estava fazendo para Bragança Paulista, ele viu um objeto no céu piscando à sua frente por mais de 20 minutos. Ele achou que fosse improvável que fosse um avião, porque não se movia. Absolutamente certo. Seria uma nave espacial? Não necessariamente, viu, Alfredo? Pode ser um helicóptero. Né? Nós não podemos esquecer, né, que os helicópteros possuem a capacidade de pairar, ou seja, de se manter imóvel num determinado ponto. Tá? Já vi helicópteros da polícia ficarem muitos minutos parados em uma determinada região. Aqui, como você não me dá mais detalhes com relação à distância que você viu o objeto, porque, por exemplo, o helicóptero, né, poderia você ouvir o som do motor, do rotor em cima, né, que causa aquele barulho de batedeira que a gente está acostumado, ou um zunido, se for um rotor de mais de 2 pás. Né? Rotores de 2 pás, né, faz aquele barulho de batedeira, aquele pá, 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 coisa que um rotor de 3 pás, ou de 4 pás, ou 5 pás não faz um ruído mais parecido com um zunido. Precisaria ver se você viu luzes de navegação. Toda aeronave nossa é obrigada a ter uma luz verde azulada à sua direita, uma luz vermelha à sua esquerda e luzes piscantes na parte de cima, parte de baixo, atrás, né? Na cauda do helicóptero é a mesma coisa. Então, como você não me dá maiores detalhes, existe a possibilidade de ter sido um helicóptero. Existe, não estou dizendo que seja, tá, Alfredo? Existe a possibilidade. Você me passou muito poucos dados aqui da sua observação. Tá? Isso é importante quando você observar algo no céu. Tá? É muito importante que você descreva as condições do céu. Se tinha nuvens no céu ou não. Você quer ver um exemplo disso? Uma vez, andando pela rua à noite, garotos estavam vendo uma luz no céu, né, que parecia estar em movimento. Na realidade, as nuvens, ao passar, dão uma ilusão que a estrela estava em movimento. Quando a camada de nuvens passou, eu falei: olha, presta atenção agora, você vai ver que é uma estrela. E realmente, de fato, era. O movimento das nuvens dava a impressão que aquela luz estava em movimento, mas não estava. Era uma estrela normal. Fora isso, o planeta Vênus, tá, em certas condições, aliás, Vênus pode ser visto até de dia. Ele emite, devido à sua atmosfera muito densa, né, o planeta funciona como um espelho. Então ele reflete a luz assim, com muita intensidade. Vênus pode ser visto até durante o dia, viu, Alfredo? Então, meu amigo, pela falta de dados, eu não sei dizer o que você viu. Tá? Pode ter sido um UFO? Pode. Tá? Ou pode ter sido um satélite geoestacionário, que é aquele satélite que fica parado sempre na mesma posição, dependendo do horário que você também não me deu. Pode ser um helicóptero ou um UFO. Aí eu precisaria de mais detalhes seus. Tá? Distância, horário, se você percebeu ou não som, se você percebeu ou não odor ou não. Por exemplo, um UFO, devido ao seu campo eletromagnético de grande intensidade, ele causa um odor similar a pinho. Né? Aquele odor que nós sentimos em velórios.
né? Aquele odor é feito por um ozonizador. Ele gera um campo magnético e ozoniza o ar. Tá? Então fica aquele cheirinho característico para não se perceber o cheiro da deterioração do corpo da pessoa falecida ali. O UFO também causa um odor semelhante devido ao campo eletromagnético de enormes dimensões que ele emite. Tá? Tudo isso você vai me ajudar, o nível de ruído, né? Todos esses dados que você vai me dar, vai me passar, vão me ajudar numa análise. Tá bom, meu amigo? Então, numa próxima, ou numa próxima participação sua, ou numa próxima oportunidade, me passe esses dados. Tá bom, Alfredo? Então, um forte abraço a você e vocês, a todos os nossos irmãos lá da cidade americana, aqui no interior de São Paulo. Aqui, ó, o último e-mail aqui é do Fábio Coelho de Olinda, Pernambuco, né? Um abraço a todos os nossos irmãos pernambucanos. Ele quer saber como é o poder de visão de um ET. Ele vê em 3D? É uma ótima pergunta, viu, Fábio? Não sei te dizer. Creio que sim. Por quê? Eu não sei como é que funciona a fisiologia dos olhos de um ET. Talvez nos Estados Unidos, ali dentro da área 51, aqueles médicos, né, que analisaram aqueles corpos de seres, dissecaram, porque na realidade estão dissecados lá dentro de cilindros com fluido conservador. Tá? Talvez eles possam responder isso. Eu posso teorizar que eles nos enxergam com a vista, você não tenha dúvida. Se a visão dele é em 3D ou se abrangeria outras frequências, comprimentos de onda, talvez eles possam até enxergar em infravermelho, coisa que nós não conseguimos. Tá? Eu não sei te dizer. Né? Não tem como. Só o dia que se liberar essas análises feitas dentro da área 51 com corpos de extraterrestres, talvez a gente possa ter uma ideia melhor. Se a fisiologia da vista dos extraterrestres é parecida com a nossa, quase idêntica à nossa, ou muito diferente. Eu não posso te dizer como é que é a anatomia de um ser desse, não tenho nem como. Tá? Então eu posso teorizar. Creio que sim. Tá? Creio que sim. Tá bom, o Alfredo? Aliás, é Fábio Coelho de Olinda, Pernambuco. Tá? Então, antes de encerrarmos o programa de hoje, contatos aqui conosco, né, com o programa Fenômeno UFO, através do site, né, através do e-mail, né, programa fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Queria desejar uma ótima semana, beijo no coração, até o nosso próximo encontro semana que vem. Até lá, gente.